Então, a aula de hoje é para ser mais uma discussão, gente, daquele artigo que eu passei para vocês. Eu não tenho nada específico para dar hoje, então eu pensei da gente só falar sobre aquele assunto e também de ouvir dúvidas de vocês e, enfim. Então, podem perguntar se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês leram o artigo ou não, não sei, pode falar. Alguém quer começar? Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Cadê vocês? Isso. Dá para ver a tela aqui? Dá sim. Sim. Legal. Então, mandei esse artigo para vocês, né? Dissipative Adaptation in Driven Self-Assembly. É desse cara aqui, Jeremy England. A minha ideia de mandar um artigo era mais para vocês lerem mesmo e da gente discutir, assim. Eu acho que tem várias pessoas aqui que entendem mais desse assunto do que eu, na verdade. Talvez não várias, mas algumas. Então eu queria também, eu estou aprendendo também essas coisas, tudo muito novo para mim. Então eu queria discutir com vocês. Alguém que leu quer falar alguma coisa? Eu posso comentar alguma coisa. Assim, É. eu não diria que eu entendi 100% desse artigo. Aham. Tem algumas coisas que não ficaram claras. Ótimo. Mas acho que a ideia... Eu também não. A ideia desculpa, Pedro, só te interromper. A ideia, gente, é participar mesmo. É uma coisa mais participativa, assim. É uma aula interativa. Tipo, geralmente o artigo fala de flutuações de um microestado para outro e flutuações inversas, né? A ideia hoje é a gente entrar em equilíbrio. Então, vocês vão flutuar para o meu lado tanto quanto eu vou flutuar para vocês. Mas foi mal, Pedro. Fala aí. Não, o que eu acho que eu entendi a ideia do artigo é que você tem um sistema lá e você pode ter vários estados, mas quando você começa a fazer trabalho, que eles chamam, você está fazendo driving, Aham. você pode ter essa configuração mais complexa, mas aí a ideia é que, como você está no sistema fora do equilíbrio, essa configuração mais complexa, ela é irreversível, então você tem quase nenhuma chance de você voltar para o não complexo, né? Para as partículas, eu imagino, sei lá, espalhadas. Porque eu Aham. estou pensando no vídeo, né, que você tem uma partícula aí junta. Você E diz. aí acho que a discussão dele é mostrar que tipo essa figura aí, né? E aí a ideia é que no final você ganha, tá criando mais entropia, mantendo esse estado Aham. por causa da irreversibilidade, mas e aí eu acho que sem o vídeo eu não ia ser bem abstrato Esse paper. esse artigo. Eu ia achar meio abstrato até. Aham. Mas acho que a ideia é isso. É uma coisa que ficou meio que aberto, é porque o vídeo e esse paper são de 2015. E no vídeo ele diz, tipo, é uma hipótese da evolução química. Aham. Tipo, esse artigo mostra que é fisicamente possível e faz sentido termodinamicamente com termodinâmica fora do equilíbrio. É, Mas essa pergunta foi respondida, eu tentei até procurar, mas, cara, pareceu muito, eram muitas citações, muita gente citou esse artigo, eu não achei uma coisa assim principal. não, eu acho que não foi, cara, porque acho que é um problema muito grande, né, de biologia e física e, sei lá, é uma coisa multidisciplinar, assim. O que eu acho maneiro é que esse vídeo e esse artigo não tem nada a ver, a princípio, um com o outro. O vídeo é de biólogos, né? Para, Uhum. o gato tá fazendo besteira aqui. E esse paper é desse cara, Jeremy England, que é um físico,
Eu acho que ele é treinado em mecânica estatística. É um cara do MIT. E as duas coisas estão relacionadas, eu acho. Assim, eu achei que combinava bem. Por isso que eu mandei vocês verem o vídeo e lerem o artigo. Mas eu acho que você pegou a ideia, Pedro. Acho que é isso Uhum. mesmo. Eu percebi que não era 100% associado, mas para mim facilitou eu imaginar naquelas partículas lá do vídeo se formando aquela bola lá. Aham. É, Porque a ideia é a mesma. camada ali. Parece que você tá violando a entropia, né? Porque você tem uma coisa muito mais aleatória para uma coisa menos aleatória, né? Que é uma estrutura. Aham. Mas aí nesse artigo ele diz, isso é ok, você está fazendo um trabalho, você tem esse drive aí, e você está indo de estados fora do equilíbrio para estados fora do equilíbrio que são irreversíveis, que tem uma reversibilidade grande, Isso né? é, isso E é, aí é. essa é para Uma coisa que eu fico bolado, cara. o que eu achei interessante Fala. não, eu falar, o que eu achei interessante é uma ideia de tipo vida, aí já pulando um pouco, mas vida é uma coisa fora do equilíbrio. E meio que equilíbrio é só o que a gente imaginou, fez um negócio platônico na mente e funciona para alguns casos, mas o mundo é fora do equilíbrio. A gente tem um drive, né? O drive é o Sol. Assim, acho que ulteriormente o drive é o Sol. Drive ao sol. Não sei, eu estou falando poeticamente, mas assim, eu acho que o drive tem muitos drives, né? Sei lá, quando a gente come uma banana ou, sei lá, come uma sopa, um negócio, é uma configuração altamente fora do equilíbrio. Então tem drive. Mas. Mas é porque. Tiago, Oi, fala. não, é que eu achei interessante, você falou que o drive seria o Sol, né? Aham, Aí tipo, eu pensei, imagina que a Terra é uma panela e o Sol é a chama na panela, no fogão. Então isso aham. quer dizer que a Terra ainda não termalizou com o Sol? Se deixar tempo suficiente para o sistema Terra evoluir, né? Com o Sol fornecendo energia, em algum Aham. momento a Terra vai entrar em equilíbrio. Cara, Porque a panela ela não esquenta para sempre, né? Tem um momento que entra em equilíbrio térmico, né? eu acho que é por aí, mas é mais complicado que isso, né? Porque não tem só um drive, tem tipo, tem todo um movimento, tem um monte de coisa. Eu acho muito difícil de falar coisas genéricas assim. Mas eu acho que Não, mas tipo assim, a ideia é essa, ah, eventualmente o universo todo vai estar em equilíbrio térmico, né? não, tipo assim, imagina que você tem um Sol e o Sol, vamos falar que ele é uma coisa estática, né? Ele sempre está mandando a mesma energia. Aham, E aí você pensa, aí coloca a Terra numa caixa preta fechada que está recebendo energia desse Sol. tá. E aí, ok, durante um tempo, dentro dessa caixa preta, você vai ter coisas fora do equilíbrio. Por exemplo, a vida é, obviamente, uma coisa fora do equilíbrio, né? Mas aí, Aham. fisicamente, por termodinâmica, você não pode dizer que, passado um tempo suficiente, tudo que está na caixa preta vai ter que termalizar. Então, mesmo que o Sol brilhe para sempre, a vida vai ter que terminar depois de um tempo, porque todos os sistemas dentro da caixa vão termalizar dado o tempo suficiente. Porque a Cara, entropia da, não sei. eu concordo se eu acho que é difícil de dizer assim, mas eu concordaria com você se o Sol fosse a única fonte de trabalho, né? Mas sei lá, tem outras coisas. Pode cair um meteoro e aí fazer uma nuvem em volta da Terra e aí virar uma era do Não, gelo. não, sim. Entendeu? Sim, não, nesse meu toy model, esse brinquedo é tipo a caixa preta, ela é fechada, entendeu? Entendi, entendi. Nesse Ela tem que caso, ser fechada, não pode receber meteoro, não pode receber nada, além do Sol, né, da energia do Sol. entendi. Nesse caso, você pode falar que uma escala maior, sei lá, o universo inteiro eventualmente deve entrar em equilíbrio térmico, né? Se você parar para pensar assim. Eventualmente, tudo vai estar à mesma temperatura, nada vai ter graça e aí não vai ter vida. Não vai poder ter vida, porque vai estar. Que vai valer essa equação um aqui, que, que é uma lei muito simples, que é a distribuição de Boltzmann. Uhum. Eu acho que sim. É, cara, o que me deixa
perplexo, né, nessas coisas de termodinâmica, fora do equilíbrio, é que, assim, eu sei sistemas simples. Se eu pegar um sistema de poucas partículas, sei lá, 2, 3, uma, eu consigo escrever Hamiltoniana, às vezes eu consigo resolver a dinâmica e tudo mais. E aí, tá bom, tem a especificidade lá das condições iniciais, eu boto para rodar a evolução do sistema e eu sei exatamente o que esperar, assim. Agora, o pessoal de termodinâmica está preocupado com um número macroscópico de partículas, né? Zilhões, ó, ordem Avogadro, né? 10 a 23 partículas, sei lá. E aí fica impossível você fazer essa dinâmica microscópica toda. Então, a impressão que eu tenho é que o pessoal está tentando encontrar leis gerais que fale sobre a dinâmica microscópica em termos de quantidades do sistema inteiro, em termos de quantidades, vou abrir aspas aqui, macroscópicas, né? Ele até fala isso. Ele fala que se a gente sujeitar o sistema a forças externas, né, que é o drive, que podem realizar trabalho sobre o sistema, fica muito complicado de você encontrar expressões das probabilidades do sistema estar em certas configurações microscópicas em termos de variáveis termodinâmicas conhecidas. Ele fala isso em algum lugar aqui que eu não marquei, eu acho. Aqui. Tá aqui, ó. Vou marcar agora. Peraí. It becomes significantly more challenging to relate the likelihood of a given outcome to a familiar thermodynamic quantity. O que é isso, Pedro? Ou alguém, sei lá, alguém que entende de termodinâmica. O que seriam essas Eu famílias? tava pensando Ah, Eu tava pensando em, tipo, você ter aquela termodinâmica média e você ter aquela termodinâmica estocástica. Tanto que até aparece ali quando ele vai fazer uma. Ele bota uma primeira lei ali onde tem o termo de reversibilidade, com energia, trabalho. E aquela reversibilidade ali, em termos da probabilidade, é o que a gente chama de entropia estocástica, que não aparece na termodinâmica usual, né? Termodinâmica seria com as médias. E aí você quer associar os estados com a tua termodinâmica. Aí tu faz um passo no meio do caminho que é tu ter essas quantidades flutuantes, tipo entropia estocástica. Mas eu não entendo o que seria tipo, como é que eu meço isso? Sei lá, uma quantidade dessas termodinâmicas familiar. Tipo, eu não sei Acho que nada. a Ah, trajetória da. No caso aí é discreto, mas eu tô sempre pensando no que eu tô mais acostumado, mas é uma trajetória ali nos teus estados, né? Tá indo para I, J, K, L, M, e aí você associar a termodinâmica com esses estados, com a evolução desses estados, com a tua trajetória desses essa estados. trajetória é um negócio microscópico, né? É um negócio microscópico, mas que flutua, a trajetória flutua. Tipo, Eu se concordo. rodar de novo, né? Tá, Vai entendi. variar. Aí você consegue ter a ideia de ensemble, só que em vez dos cópias do sistema, você tem várias trajetórias. Tipo, é um ensemble de trajetórias também. Entendi. Você Aí faz a média sobre as trajetórias. você vai fazer a média sobre as trajetórias, tipo essa expressão 2 aqui. Sei lá. Isso aqui não tem médias ainda, né? Mas seria tipo, isso aqui é a probabilidade de uma trajetória gama divididos pela probabilidade de você ter a trajetória gama inversa, né? E aí ele relaciona isso Uhum. com o calor dissipado ao longo da trajetória gama. Então, isso aqui seria uma familiar thermodynamic quantity. Isso. Entendi. Ter a Eu temperatura... acho que tem. Tipo, a temperatura do banho Desce um pouco. está sempre bem definida porque o banho é infinito e a temperatura dele é constante. Eu posso pensar assim. O banho tá no equilíbrio. É, Né? Isso é um assumption é, também, né? Pode ter casos que não tá. sim.
Acho E que aí o buraco é mais embaixo. você queria ver Mas eu tava falando dessa aí, na real, essa aí não é nem primeira lei, né? Segunda lei. É, Mas aí esse termo aí, o do log dessas probabilidades, aham, seria a entropia estocástica, variação da entropia estocástica. entendi. Que é a entropia associada a você estar com trajetórias. A tu ter as trajetórias. Entendi. Então você quer relacionar uma coisa microscópica no sistema, né, de trajetória de interesse, né, a probabilidade de você ter certas trajetórias, com essas quantidades aqui que são ou variáveis externas de trabalho que você pode realizar sobre o sistema, ou a temperatura do banho e variação de entropia interna, essas coisas, né? Mas será que dá para fazer? Uhum. Por que que a gente acredita que dá para fazer isso? Tipo, quem me garante que essa informação que existe uma conexão, entendeu? Uma conexão. Tipo, sei lá, o pessoal tenta derivar uma lei e às vezes eles acham uma lei, tipo essa equação 3 aqui. Mas, mas não é garantido isso, né? É meio que um milagre que existe isso. Ah, por que que é meio que por que a segunda lei é a segunda lei? Não entendi. A pergunta é, por que que eu posso, tipo, aqui é mais fácil de entender, né? Aqui eu posso realizar a probabilidade de certos microestados está relacionado só com a diferença de energia desses microestados e com a temperatura do banho. Isso é uma coisa mais simples de entender, assim. Uhum. Aqui, nesse cara daqui já, a probabilidade de certas trajetórias vai estar relacionado com o calor dissipado nessas trajetórias, mas é que eu tenho um drive realizando essa trajetória, né? Eu estou realizando trabalho. Só que, tipo, por que não é um negócio totalmente dependente do drive, assim? Tipo, tem alguma generalidade, entendeu? A minha dúvida. Tipo, não é óbvio para mim que essas coisas podem existir, assim, que eu posso conectar trajetórias microscópicas com quantidades termodinâmicas familiares, assim. Mas depende do drive. Não, O delta aqui vai depender do trabalho aí. esse delta aqui Porque é verdade. vai depender do trabalho e da diferença de energia. Então, o drive está aí. O drive eu acho que é importante o drive estar aí para ter essa relação. Entendi. Para isso não ser igual a 1 e tu ser reversível. Entendi. Probabilidade para frente é igual a probabilidade para trás. Tem sistemas que, sei lá, acho que. Aí eu não sei também. Mas que a energia pode ser tão complicada que. Configuração tão complicada que você não tem. Você tem a reversibilidade sem ter trabalho. Você tem restrições no teu espaço ali. Mas isso é uma coisa que eu nunca vi, mas só vi comentário. Entendi. Entendi. Mas uma coisa é que isso depende. Com essa termodinâmica que a gente está definindo, depende dos estados ali que tu está medindo. Aham. Talvez Você eu não não. está vendo. Você não vai ver o calor. Você vai ver as trajetórias e vai dizer que isso é o calor. Entendi. Talvez eu não tenha expressado o que eu. É porque me parece que o pessoal de termodinâmica quer fazer um negócio assim. Eu quero falar coisas gerais sobre o sistema. Tá, o drive é uma coisa que você conhece, então é fácil, porque você sabe qual é o drive que você está aplicando, né? E Uhum. eu quero falar uma coisa sobre as probabilidades do sistema estar em certos microestados, mas eu quero expressar essas probabilidades só em termos de variáveis macroscópicas que não dão muitos detalhes sobre o sistema, assim. Sei lá, não é óbvio para mim que dá para fazer isso, entendeu? Porque esse programa tipo, claramente as pessoas derivaram essas leis e eu não estou duvidando das leis, eu só estou apontando que eu acho que, tipo, Uhum. Mas eu acho que tipo, esse delta aqui aí, ele não é uma quantidade macroscópica. é verdade, ele não é. Ele não é. Eles até chamam de mesoscópico, né? Tá no meio do caminho ali. Entendi. Você tem
vários estados e tal. Por causa Você de... tem irreversibilidade, mas Depende. você não tá, sei lá, no caso muito ideal. O que você falou? Eu não vi. Não, não é macroscópico por causa disso que você falou, que depende do drive, depende do... Da trajetória dos estados. Tá aqui, é verdade. E aí, quando você tira a média sobre várias trajetórias, o que você quer é obter o macroscópio. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Que é o que ele tenta fazer aqui, de algum jeito. É. Entendi. Essa... Eu tenho uma. Fala. Eu acho que talvez eu esteja saindo um pouco da discussão, mas essa ideia de mesoscópico eu posso entender como sendo uma ordem de grandeza, tipo milímetro, posso pensar numa faixa onde as coisas acontecem, tipo microscópico, talvez em micrômetros. Será que eu posso fazer essa associação ou é um conceito mais abstrato? Cara, eu nunca lembro a definição. Assim, tem essas coisas que ninguém fala em lugar nenhum, mas eu acho que mesoscópico é qualquer coisa entre dezenas ou centenas de nanômetros até micrômetro. Não sei, eu acho que o Igor sabe, porque ele escreveu isso na tese dele em algum momento. Mas não sei se tem alguma coisa melhor para falar, Igor, Pedro. Tem algumas definições bem complicadas do que é macroscopicidade e depende muito do seu sistema, tipo, para definir matematicamente. Mas que, tipo, uma regra de dedo, assim, rule of thumb, você pode falar que, tipo, micrômetros, milímetros já vira macroscópio. Mesoscópio. Mesoscópio, desculpa. E macroscópio quando é maior que isso. Mesoscópio é o meio do caminho, né? Então... Eu vejo o mesoscópio como uma coisa meio solta, assim, sem pensar em escala. Eu penso mais quando você tem um banho térmico ali, você está vendo os estados microscópicos, mas você tem um banho térmico. Então você não está micro o suficiente para ver o banho térmico ali, os estados microscópicos do banho térmico. Entendi. Aí você tem essa diferença de escala. Eu posso dar meu pitaco aqui? Claro, cara. Isso é a discussão, é para isso. Eu acho, meu pitaco, né, que micro, meso e macro não tem nada a ver com tamanhos, tem a ver com quantas partículas você está estudando. Que, por exemplo, microeconomia e macroeconomia, a diferença entre elas é que a microeconomia você está estudando algumas empresas, por exemplo, empresas, coisas pequenas, competindo na macroeconomia, você está vendo países inteiros que são compostos de várias empresas, etc. e tal. Então, a micro, desse nosso caso microscópico aqui, é quando você está literalmente, como você fala, estudando as trajetórias individuais de 1, 2, 3 partículas. Tipo, se você estudar simplesmente a trajetória de uma bola de basquete, isso seria uma micro também, porque você está considerando só a bola de basquete. Se você não considerar o A em volta, etc. Quando você fala macro, é como você falou, você está estudando algo na ordem de número de Avogadro. Então, você tem que usar estatística, ver valores médios, porque você está estudando um número bizarro, enorme, né, de partículas. E o mesoscópio seria algo no meio, que você não está estudando poucas partículas, mas também você não está estudando um número muito grande de partículas. Você tem que ir diretamente para a estatística e não pode falar nada além da estatística. Eu acho que o micro, macro e meso tem a ver com o número de partículas que você está estudando e não com o tamanho delas. Isso faz sentido. Não, faz sentido. Aliás, uma coisa que você falou é uma... Tipo... Como é que eu vou dizer? Você me lembrou um negócio do grupo de renormalização que você falou agora, que é essa ideia de que a física depende da escala, né? Sei lá, o pessoal de mecânica estatística vai falar não dá para falar nada de sistemas com 10 elevado a 23 partículas. Mas dá, porque uma bola de basquete certamente tem ordem 10 elevado a 23
Partículas, você escreve as leis de Newton e elas preveem o movimento da bola de basquete sem problema nenhum. Né? Uhum. Não é uma questão do número de partículas em si, mas é uma questão da organização, de como é que essas partículas, das interações entre elas, da organização entre elas. Né? O grupo de normalização, o que você chama de partícula, pode mudar. Né? Tipo, sei lá, uma bola de basquete agora é uma partícula. Né? E aí O que eu quis mais dizer que eu ainda acho que tem a ver com escala, mas a escala não é em termos de tamanho, mas é em termos de número Entendi. de partículas. Né? Então, Rafael, E a bola de basquete... falando no... Fala, Pedro. Não, pode comentar aí, depois eu comento. Não, é só isso mesmo. Pode falar. Não, eu ia falar o Thiago tá falando de renormalização, aí como usar como exemplo o movimento browniano. Tipo, uma partícula só naquele banho ali. Se você voltar atrás, você tem uma partícula com várias outras partículas. Você tem uma Hamiltoniana tipo, gigante, com todas as partículas do banho, mais a tua partícula que você quer descrever. E aí você renormaliza para ir para o movimento browniano, onde você só analisa uma única partícula. E tipo, aí o banho é um efeito ali que você renormalizou todos aqueles graus de liberdade. Você toma uma média do banho térmico. Uma média sobre todos aqueles graus de liberdade, e agora você fala que aqueles graus de liberdade são uma força estocástica qualquer que atua. E aí no meio do caminho tu tá no... Esse aí seria um mesoscópico. Tipo você nesse exemplo da flutuações. É muito difícil definir o que são essas escalas, assim. Não, mas tipo assim, nesse caso esse exemplo do Pedro Braguaçu, né? Aí tem essa força browniana que falou, a gente pode pegar uma hamiltoniana com 300 mil termos, ou fazer uma média e pegar uma hamiltoniana em que esses termos eles se transformam num termo só, né? Então, eu acho que se você pegar a hamiltoniana completona, com os 300 mil termos, aí você está trabalhando no regime microscópico, você está considerando todos as partículas. Quando você pega e faz essa média e transforma todos esses termos numa partícula numa só, aí você está literalmente indo para o macro, né? Você pega isso, aí é um outro tipo de escala, né? É quando você quer resumir muitas coisas em um termo só, né? Mas não depende do número de partículas, não depende do número de átomos. Eu acho que é isso que a gente quer dizer. Porque agora tá me vindo vários exemplos na cabeça. Tipo, quando eu pego, por exemplo, um qubit supercondutor, que é feito por uma junção de Josephson, eu tenho ordem centenas de milhares de pares de Cooper rodando ali naquele negócio, mas o sistema inteiro se comporta como um átomo, certo? Que os níveis de energia são espaçados igual a um átomo artificial. Então, eu posso chamar aquilo ali de um átomo, mas, no entanto, aquilo é feito de, sei lá, ordem de centenas de milhares de elétrons, de pares de Cooper. Então, eu renormalizo, né? Eu chamar aquilo ali de uma partícula agora. E agora eu vou escrever a interação entre várias junções de Josephson, e isso vai me dar efetivamente interações entre várias partículas microscópicas, mas cada partícula microscópica dessa é feita por um número gigantesco de partículas fundamentais, de fato. Assim. Isso está falando tipo quase partícula, né? É tipo isso. Só que tudo é assim, né? Sei lá, o que a gente chama de próton não é um próton. O próton são 3/4 mais uma infinidade de gluons que fica flutuando lá dentro. E a gente renormaliza as interações e agora a gente pode escrever interações efetivas entre prótons, né? Interação de Coulomb, tem aquela teoria que eles trocam meson pi. Enfim, é o grupo de renormalização que fala em física fundamental, matéria condensada e tudo mais, e fala em biologia também, né? Tem a ver também com biologia. Enfim, voltando à pergunta do Rafael, acho que não é muito óbvio, sim. Depende da área. A definição depende da área. Depende de quem está falando. Mas eu acho que a gente pode dizer assim, sabe quando você não sabe
definir de fato, assim, preto no branco, mas quando você olha, você sabe. Tipo, uma junção de Josephson, que o bit supercondutor não é... Ele é microscópico no sentido de que ele é feito de muitas partículas fundamentais, né? É um fenômeno coletivo de vários... Mas ele também pode ser dito microscópico, porque, no fundo, ele é descrito por uma hamiltoniana muito simples, que é como se fosse um átomo. Então, acho que tá tudo bem, assim. Eu acho que nesse contexto aqui, mesoscópico é mais pro lado que o Pedro e o Daniel estavam falando. É muito difícil definir macroscopicidade, sabe? Falando agora de macroscopicidade, é um negócio não trivial, assim. O Igor mandou aqui no chat um paper que define macroscopicidade de estados quânticos. Esse é um de centenas de papers, e aí várias pessoas criam as suas definições que elas mais gostam e que são apropriadas para contextos diferentes. Mas, assim, me parece que tem uma definição de complexidade, assim, que esses exemplinhos simples que a gente dá de cara, assim, não capturam. Não sei o que vocês acham. Tipo, certamente uma proteína é mais complexa do que um átomo, né? Porque ele tem mais graus de liberdade, ele pode se movimentar em jeitos diferentes, a influência do ambiente é maior, você facilmente perde o controle do que está acontecendo, a entropia aumenta, ele troca calor. Você tem mais microestados na tua proteína, né? Pode pensar, tá curvada de um jeito, tá curvada de outro. Aí você pode ir dando zoom e vendo mais e mais microestados. Você tem E mais... aí tu muda a descrição. Isso vai afetar a termodinâmica, se tu parar pra pensar, porque vai mudar a forma que tu define entropia. Tem mais microestados. Mais microestados que tem uma diferença crucial, né? Uhum. Tem até é até meio que um problema, não sei se é um problema em aberto, mas tem uma coisa que eles chamam de entropia escondida. Eles vão estudar um sistema, aí vão lá e dão um zoom. E aí vê que tem mais uma entropia. E aí tentam ver o que isso muda na termodinâmica. Uhum. Isso é uma coisa que o pessoal tem pesquisado em estocástica termodinâmica desses sistemas químicos, biofísicos. Uhum. Mas aí eu tenho uma pergunta. Se eu tiver uma solução com vários aminoácidos separados e uma proteína lá que é a junção desses aminoácidos, sabe? Você está falando para mim que essa proteína ela é mais complexa em termos de, ela tem muito mais microestados do que esses aminoácidos espalhados? Eu não acho. Sei. Eu acho que não, porque na proteína você tem uma, como se diz, né? É uma restrição muito grande, né? Porque você vai ter vários aminoácidos, você tem a restrição que um vai ser vizinho do outro, então você vai restringir muito a forma que eles podem estar no espaço, né? Quando eles estiverem todos espalhados, eu imagino que tenha muito mais microestados, porque você não está colocando restrição nenhuma de quem está perto de quem faz vizinho com quem. Não, mas tem uma diferença crucial, Daniel, nesses dois exemplos que você deu. Se eu te dou um monte de aminoácidos, cada um numa caixinha, a energia desse sistema como um todo, ela é um potencial muito mais simples, abre aspas aqui, do que se eu colocar eles perto e deixar eles interagirem. Se eu deixar eles interagirem, vai ser parecido com aquele spin glass que a gente viu, lembra? Em algumas aulas atrás. Vai ser uma superfície alucinante de potencial. Assim. Enquanto que se eu te der eles separados, o landscape de energia é um negócio flat, bobo, sei lá, de partículas livres. Então, eu acho que as interações mudam completamente Não sei se é um número de microestados, porque, estritamente falando, o número de microestados é grande nos dois casos. Né? Mas eu acho que depende também do que você chama de microestado. Porque, por exemplo, quando eles estão separados, acho que o que você chama de microestado é a posição deles no espaço, né?
Posição, orientação. Posição, momento. Vamos falar que eles são partículas pontuais, só para simplificar. Então, é posição e velocidade, sei lá. Então, seria um produto tensorial de N aminoácidos que você dá a posição e velocidade deles, onde N é um número grande, sei lá, 1000. Não, a gente pode falar assim, a gente tem 5 aminoácidos, que eles podem estar os 5 separados ou os 5 juntos em uma proteína só. O meu problema é quando eles estão juntos numa proteína só, você está restringindo muito em termos espaciais e de velocidade também, porque se tiver todo mundo junto, todo mundo tem a mesma velocidade. Pois é, E se mas está todo mundo junto, está todo mundo pelo menos ocupando um espaço muito próximo do outro, porque tem que se manter, eles têm que ser vizinhos, né, para estar juntos. eu sei, mas olha Eu só, acho- calma. Eu acho que eu entendi o conundo. Essa palavra aparece no Big Bang Theory direto, conundo. Você já ouviu essa palavra? Já ouvi. Física Conheço. adora, física adora um conundo. Eu acho que a gente tem que contar igual, Daniel. A gente está usando conjuntos de cardinalidade diferentes para contar. Eu acho que se você contar a posição e o momento, acho que o número de microestados é essencialmente infinito nos dois casos. Mesmo que você restrinja para caramba o outro. Mas eu acho que as moléculas separadas, os aminoácidos separados, eles correspondem a um microestado possível. Né? Que o que importa é a relação entre esses caras, é quem está perto de quem, qual a orientação relativa de um para o outro. Não sei. Enquanto que, entendeu o que eu quis dizer? Não importa exatamente, importa e não importa, porque não importa exatamente aonde eles estão nem para onde eles estão indo. O que importa é a condição relativa entre eles. Então, sei lá, se eu tenho 5 aminoácidos separados, isso é um microestado. Se eu tenho 5 aminoácidos que podem interagir, eles formam uma hastezinha conectada de 5 vértices, assim, eu posso colocá-la em várias orientações, em várias posições possíveis, sabe? Então, tem uma discretização aí que a gente tem que fazer. Eu não concordo que eles separados é um microestado. Se eles estiverem dentro de uma caixa, eles estarem todos num canto é um microestado, eles estarem em outro canto é outro microestado, e assim por diante, sabe? Eu entendi, mas eu acho que E não... aí você pode pensar em termos discretos, sabe? Que a caixa é feita de pontos discretos. Aí você pode pensar que 5 aminoácidos podem estar em cada ponto. E toda vez que eles tiverem pontos vizinhos, você chama de molécula. E toda vez que tiverem pontos vizinhos e com velocidades iguais, você pode chamar de molécula, de proteína, quer dizer. E aí é fácil ver que se você faz esse número discreto de posições e velocidades ir para infinito, o número de estados em que você não chama de proteína é muito menor do que o estado se chama de proteína. Eu entendi o que você quis dizer. Você quer dizer que se você levar em consideração a posição espacial e a posição do espaço de fase, a configuração da proteína é menor do que dos aminoácidos soltos. E eu acho que isso é meio que tem que ser isso, porque para você fazer uma proteína, para a célula fazer a proteína, ela tem que fazer trabalho, gastar energia. Esse trabalho de energia, ela gera entropia na célula, né? Gera radicais livres. Então, a célula fazer a proteína, ela não está indo para uma condição de equilíbrio, ela está indo para uma condição de não equilíbrio, né? Tipo, você está toda hora tendo que comer comida e etc. para você poder manter essa produção de proteínas ocorrendo, para você não morrer, né? No momento que você não consegue mais fazer isso, você morreu e, na verdade, as proteínas vão degradar e virar aminoácidos de novo, né? Então, na verdade, eu acho que é o contrário. É muito mais fácil esses caras se separarem, se degradarem, você morrer, do que eles naturalmente se formarem. Mas pensa assim, ignora o espaço por um instante, imagina que está todos esses aminoácidos parados, tá? Tá. E agora entre os aminoácidos, você associa um número que pode ser 0 se eles não estiverem ligados, que corresponde a cada um estar numa caixa separada. Ou ele pode ser 1 se eles estiverem ligados de um certo jeito, ou 2 se eles estiverem ligados de outro jeito, ou 3 ainda, se você quiser, sei lá, incluir posição, momento, sei lá. Eu acho que é por aí, entendeu? A diferença. Eu acho que dá para fazer um modelinho onde os aminoácidos separados são um estado especial, assim. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que
tem uma sutileza na contagem aí desses microestados relevantes. A pergunta original era sobre complexidade, né? Eu acho que a gente tem que... Bom, certamente um monte de Para átomos... mim, a resposta é... Ah, Para mim, a resposta é: uma proteína é obviamente mais... Não obviamente, mas, na minha opinião, ela é mais complexa do que aminoácidos separados, pelo fato que aminoácidos separados vão ocorrer naturalmente se você deixar o sistema entrar em equilíbrio térmico, e a proteína só vai ocorrer se você tiver uma coisa como ribossomo, uma célula que vai ter que fazer trabalho para fazer essas proteínas serem feitas, e ela tem que ficar lutando para que elas continuem formadas, e você tem que ter todo um sistema que mantenha, que não deixe essas proteínas se desnaturalizar. Você tem que ficar, a célula, quando ela está viva, ela está brigando para que essas proteínas não fiquem, para que essas proteínas se formem e que elas não desnaturalizem. E se ela morre, você, por equilíbrio térmico, vai acabar gerando um monte de aminoácidos separados. Então, para mim, isso define a complexidade da proteína, que ela não vai surgir de uma forma fácil, entendeu? Você tem que ter uma coisa complexa como uma célula para fazer que ela exista na natureza. mas aí, então, como é que... Não, eu não entendi duas coisas. Primeiro, se você acha que a proteína é mais complexa, sim ou não, eu não entendi a resposta. Sim, eu acho que é mais complexo. Tá. Apesar de você falar que tem o mesmo número de microestados, ou sei lá. Mas, para mim, isso não é o que define o fato dela ser mais complexa. Ah, entendi. O número de microestados para você não define. Entendi. Para mim, ela vai ser mais complexa porque você precisa de toda uma aparelhagem complexa de uma célula para Tá. que essas proteínas se formem e se mantenham durante um tempo T. Tá bom. Se deixar entrar em equilíbrio térmico, elas vão se desnaturalizar e não vão ser mais proteínas, vão ser aminoácidos jogados, né? Então, como é que surgiu a primeira? Se você precisa de um negócio maior. Essa é a questão de $1 milhão, né? É interessante aquele mundo do RNA, né? Uma explicação, né? Apesar que tem aquele problema, né? Como que você liga o backbone, né? Tem o mesmo problema. Como é que o RNA e a proteína é mais complexa porque, no sentido de complexidade, que você tem mais opções tem mais peça de Lego para montar, né? Mas tem é um negócio, uma configuração altamente específica, cara. Esse aqui é o lance. E aí, o que vocês acham? Aliás, está totalmente relacionado com o espírito desse artigo, né? Desse cara, desse Jeremy Ingram, que é a ideia de você tentar relacionar o surgimento de configurações na presença de um drive, né? Que tira o sistema fora do equilíbrio. Certamente o não equilíbrio é necessário. Assim. Não existe vida sem não equilíbrio. Acho que ninguém vai discordar disso. Mas é tentar relacionar isso com leis termodinâmicas e leis físicas e princípios de simetria da física, tipo reversão temporal e outros princípios de conservação de energia, sei lá, coisas básicas. Então, eu acho, essa é a sua pergunta, né? Uhum. Que a vida só pode existir... Primeiro, a gente sabe que ela pode existir porque a gente observa a vida. Então, a gente sabe que vida é uma possibilidade. Não, ela existe. Não, sim. Quer dizer, o fato de você observar que vida existe, pelo menos a gente sabe que é uma possibilidade a existir. Uhum. Eu não vejo como termodinamicamente vida pode surgir no sistema que está em equilíbrio. O sistema tem que estar em equilíbrio para que vida possa existir. Pelo menos começar. Então, você tem que ter um sistema como uma Terra que está toda hora sendo tirado do equilíbrio, por ação de cometa e coisas... Tipo assim, você vai ter um subsistema que vai estar sempre sendo tirado do equilíbrio, e como há a possibilidade de surgir vida, se você ficar tirando do equilíbrio durante um tempo suficiente, por lei de Murphy, ela vai acabar surgindo, entendeu? Porque existe a possibilidade de aquele sistema estar sempre sendo tirado do equilíbrio, e as peças fundamentais estão ali disponíveis. Não, tudo bem, você pode falar isso, mas isso não diz para a gente quais são essas configurações, né?
Isso é uma pergunta muito... Aliás, o que eu vou falar agora é uma pergunta que eu sempre tenho, assim. Tipo, qual é a vantagem de você saber a origem da vida, assim, além de uma curiosidade natural do negócio, sei lá. O que vocês fariam com essa informação se vocês tivessem ela? Replicar. Publicar? Não, eu digo replicar, tentar Prêmio Nobel. fazer acontecer, Desculpa, acontecer de novo. entendi, publicar. Eu também ia querer publicar isso. Mas, tentar recriar, né? Sei lá. Eu tentaria ousar, porque deve ter alguma informação interessante que possibilita esse negócio ser criado, que a gente pode usar de alguma forma. Ele até fala isso aqui no artigo, tentar usar isso em engenharia. Em algum momento ele fala. Já não lembro mais se eu marquei ou não essa parte, mas ele fala isso. Né? Tentar recriar esse negócio. Mas, sei lá, eu acho que por lei de Murphy, eu não sei, Daniel, eu não gosto muito dessa história da lei de Murphy, cara. Porque no final tá, isso daí é igual a falar, dado o tempo suficiente vai surgir tudo. É igual aquela coisa Tudo que é possível, né? Tudo que é consistente com leis da física, que não viola nada, vai surgir, mas isso não é bem isso que a gente quer, né? Isso é um truísmo, né? Tipo, se a probabilidade é maior que zero, diferente de zero, né? Maior que zero, e você dá tempo suficiente, tem que em algum momento acontecer porque a probabilidade é maior que zero. Isso aí é um truísmo. E, tipo assim, um sistema em equilíbrio não pode surgir nada, porque no sistema em equilíbrio você não pode fazer trabalho, né? Uhum. Então, a vida só pode surgir num sistema que está toda hora fora de equilíbrio, porque trabalho pode ser feito. Então, você tem que pegar um sistema, e nesse sistema tem que ter todos os, como se diz, todos os legos necessários para a vida, tem que estar ali presente, obviamente. Tem que existir a possibilidade maior que zero da vida ser uma possibilidade, a gente sabe que isso ocorre porque a gente vê que existe vida, né? E é isso, acabou. Você tem que ficar tirando aquele sistema do equilíbrio, você tem que ter as peças fundamentais, e pela probabilidade de ser maior que zero e você dar tempo suficiente, a vida vai surgir. Então, por que ninguém conseguiu fazer isso ainda em laboratório? Essa é a minha explicação. Se alguém está tentando, é porque não deu tempo suficiente. Se você dá tempo suficiente, tem que surgir. E você tem que estar com as peças corretas. Você tem que ter as peças iniciais corretas, né? Mas eu acho que não tem nem como falsificar essa hipótese, porque você pode dizer que não teve tempo suficiente, então não tem como confirmar. Tipo assim, o que eu estou querendo dizer, Daniel, é que... Tá, por exemplo, vou dar um exemplo que é mais próximo do que a gente está acostumado, sei lá. Eu sei que um computador quântico resolve certos problemas. Aí eu vou falar, tá bom, dado tempo suficiente, alguém vai fazer e eu não quero esperar, entendeu? Eu quero fazer. Tipo, acho que a ideia é tentar entender os princípios que governam isso e tentar usar e fazer um experimento, né? Acho que esse que é o... meu argumento ele é, digamos, matemático, né? Se você tiver um sistema fora de equilíbrio, as peças fundamentais corretas, a probabilidade for maior que zero, não, mas isso aí que dado tempo suficiente vai ocorrer. Mas é o que o Rafael falou. Tá, isso obviamente verdade, porque a gente está aqui conversando agora e a gente está vivo. Então, Não teve aquele cara lá que tentou recriar as condições da Terra primitiva e acabou que não conseguiu nada, né? Não, mas aí o meu argumento é que não teve tempo suficiente. Não, esse é o Oparin que você está falando, Tati. Não sei o nome. Eu lembro do colégio, mas isso é antigo. Ele conseguiu vários aminoácidos que não são naturais, quer dizer, naturais, que a princípio não tinham lá na amostra dele, apareceram vários aminoácidos. Mas eu mandei na semana passada uns artigos. Vai esperar alguns bilhões de anos, né, Daniel? Eu mandei uns artigos semana passada do pessoal que evolui no tubo de ensaio partículas similares a RNA ou coisas assim, que o pessoal faz. Tem maior galera fazendo isso.
Mas isso aí não vale, Daniel. Isso aí eu discordo de você, não vale. Tipo, Discordo em quê? eu concordo que o que você está falando é 100% verdade. Mas eu não quero esperar tempo suficiente. Isso aí é igual falar, tem esse problema de matemática aqui que o computador resolve, mas vai demorar 300 mil anos. Ah, tá bom, é só deixar o computador rodando aí, vamos esperar tempo suficiente. Mas é porque você tem o luxo de usar Intelligent Design, né? Porque você é uma mente pensante. Não, Mas a Terra não teve esse, se você não acredita em Deus, a Terra não teve esse luxo. Ela teve que esperar tempo suficiente. eu concordo, mas eu acho que nós somos mente pensante. A gente quer entender esse troço, como é que ele funciona, o que eu preciso para fazer, para reproduzir isso. Será que dá para fazer isso? É porque também tem um componente sociológico aqui ó, em jogo, né? Que você não está, acho que você não está levando em consideração esse componente sociológico de que a ciência é feita por pessoas e as pessoas têm um tempo de duração limitado. Então a gente quer ver o resultado num tempo finito, razoável, né? Tipo, Eu concordo. Se você fizer uma engenharia, você pode acelerar isso. você quer entender, exatamente. Ou não necessariamente fazer uma engenharia, tentar entender as condições para que isso surja. Cara, olha quanta coisa a gente poderia responder com isso. Se a gente soubesse as condições, a gente podia estimar o quão provável a vida é no universo. A gente podia ganhar números, né, da probabilidade de terem outros seres vivos em outros lugares. Acho que cientificamente é uma tarefa bem definida e relevante, assim. Que tipo, vale a pena pesquisar, entendeu? Vale a pena entender. Relacionar isso com essas leis da termodinâmica microscópicas, né? ou com as leis da física que a gente conhece. Tem um livro... O Fermi tentou fazer isso, né, no paradoxo dele, né? Mas ele Mas é muito... Eu acho que ele overshoot, né? Mas é muito grosseiro, né? Aquela estimativa dele. É um negócio... Então, é uma estimativa em ordem zero, que eu diria, o que ele fez. Só que você pode ir aumentando as ordens e você vê que, na verdade, a vida é muito pouco, é muito rara, né? Ele, na ordem zero dele, ele overshoot o número. Pode ser. Eu acho que essa é a solução para o paradoxo de Fermi, que ele fez em ordem zero e, na verdade, ele deixou de pegar um monte de outros detalhes, que quando você começa a pegar ele, você vê que a vida é cada vez mais rara, e mais rara, e mais rara, e mais rara. Uhum. Por isso que a gente não vê 300 mil civilizações por aí. Entendi. Eu mandei no grupo um paper outro dia, não sei se chegaram a ver, que o cara, enfim, é uma nova estimativa desse tipo de coisa. Cara, mas não é só por isso que a gente não vê milhões de civilizações por aí. Tem toda a questão do tempo e distância. Já podem ter tido milhões de civilizações que se extinguiram e tal, e pode ter, aí a gente não consegue, não tem como. Não, Tati, tem isso, mas tem um problema é que o Fermi ele não levou em considerações várias características que a Terra tem que tornaram, por exemplo, a vida aqui possível. Tipo assim, uma das coisas que ele leva em consideração somente é tipo a Terra tem que ter tal distância para o Sol, mas não é só isso. Por exemplo, uma coisa que ele não leva em consideração, que é uma coisa muito importante para a vida ter surgido na Terra, é a Terra ter placa tectônica. E até onde a gente sabe, a existência de placa tectônica é uma coisa muito rara em planetas. Então, isso já torna raro planetas que têm placa tectônica. Cara, é raro, mas quantos existem por aí, né? Não, sim, mas aí tem várias coisas. Tipo assim, outra coisa importante para a Terra é a existência de Júpiter, porque Júpiter ele faz um filtro de quantos cometas chegam cometas não, quantos asteroides batem na Terra. Os números... Se tivesse Júpiter, ia bater tantos asteroides na Terra que a vida não ia poder surgir. Mas os asteroides também, eles só existem, acho que justamente por causa de Júpiter, né? Porque ali talvez fosse um planeta que ia se formar e não conseguiu se formar por causa da gravidade de Júpiter. Não, sim. O que eu estou querendo dizer é que tipo, você começa a ver várias características que a Terra tem para ter vida, que o Fermi não levou em consideração, você vê que um planeta, para ter vida, pelo menos nas condições da Terra, é muito raro que você começa a pegar leis e leis e leis de tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Não, e fora que o nosso tempo de vida é ridículo, né? O tempo de vida da humanidade é o quê? Nada. Mas olha só, a gente está falando aqui de números
que são infinitos, e aí a gente pode ficar discutindo infinito menos infinito para sempre. Então, assim, eu não, Assim, não sei. O que eu quero dizer é que você pode dar argumentos que é muito raro, ou argumentos de que não é tão raro assim, mas o fato é que a gente não sabe como é que esse negócio surge naturalmente. Se eu pegar uma caixa com as condições certas, ficar chacoalhando ela, eu não sei como é que vai surgir, por exemplo, essas configurações celulares, ou RNA, ou qualquer coisa assim, né? E isso, a princípio, é uma pergunta respondível com base nos princípios da termodinâmica. E termodinâmica fora do equilíbrio, né? Então, não sei. Acho que não tem muito... Assim, a gente tem que tentar sentar e falar uma coisa concreta sobre isso, né? O Fermi tentou fazer lá a estimativa dele, mas eu concordo com o Daniel que é ordem zero e que, bom, provavelmente é raro, porque senão a gente já está vendo... Mas quão raro é, né? Não sei. Não dá para dizer assim. Certamente precisa das configurações certas, mas será que precisa ser igual à Terra? Será que precisa... Não Não, sei. é porque foi um... Eu acho que foi num livro daquele Lee Smolin, não sei se fala Smolin o nome dele, né? Lee Sabe quem é? Small, sei. Smolin. E no capítulo ele realmente faz uma crítica nessa visão do Carl Sagan, acho que é do Carl Sagan, que ele fala a Terra é simplesmente um planeta entre qualquer um outro, então coloca essa visão que a Terra é somente um pontinho entre vários outros planetas. E aí ele fala que não, que se você começar a ver todas as características que a Terra tem que ter para gerar vida, a Terra é um planeta muito único em termos que ela tem todos essas baixíssimas probabilidades de ter todas as características ao mesmo tempo, entendeu? E quando você leva em consideração isso, aí ele começa a fazer uma lista muito grande, por exemplo, é isso que eu falei, a Terra tem placa tectônica, então a gente sabe que isso é uma coisa muito rara, o planeta ter placa tectônica. E outras coisas. Aí você começa a ver que a estimativa do Fermi é muito ordem zero, entendeu? Entendi. Esse é o problema. Entendi. Bom, eu acho que assim, me interessa mais... Tá, então vida é muito complicado. A gente pode falar de coisas mais simples, sei lá. Tentar entender as condições em que você tem esses fenômenos de self-assembly, ou então você tem sistemas que são capazes de se reproduzir espontaneamente na presença de uma fonte de não equilíbrio. E o caso dessas proteínas aí, você tem que lembrar também que, tipo assim, elas só sobrevivem da forma que elas ficam numa faixa muito específica de temperatura, né? Uhum. Se aumenta um pouquinho a temperatura, acima, sei lá, de 50 graus Celsius, cara, elas se quebram e se transformam de novo em aminoácidos, que é como o pessoal morre de febre. E se você diminui um pouco a temperatura, o metabolismo vai a zero, porque você não tem mais reações químicas, né? Porque elas ficam... você não tem energia suficiente para fazer a reação química. Uhum. Então, ainda tem esse problema de você ter que trabalhar numa faixa de temperatura muito específica, né? Cara, é muito raro você estar nessa faixa de temperatura. Não, mas para a gente sobreviver, né? Não, se for nas bactérias, sei lá. Também, sei lá, aquele bichinho que eu botei lá, você falou outro dia na aula. Mas não ele ele vive a quase 0 Kelvin. É um Sim, maluco mas pensa indestrutível. nisso solto numa sopa, não existe vida ainda. Está solto, esse argumento termodinâmico, que essas coisas são soltas numa sopa. E você quer que surjam essas proteínas naturalmente, né? Então, mas eu acho que uma coisa que a gente pode querer tentar estudar tem essa área de computação termodinâmica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Estou vendo se eu acho algum paper aqui. Que está relacionado com essas questões todas. Bom, tem essas coisas de dissipação, de termodinâmica fora de equilíbrio, né? E a gente pode entender computação como termodinâmica.
que tem esse review aqui do Bennett, muito bom, de 1981, um negócio seminal, assim, que eu recomendo vocês verem. Na primeira linha, eu gosto de paper que explica na primeira linha. Computers may be thought of as engines for transforming free energy into waste, heat and mathematical work. Então, o computador é como se fosse uma máquina térmica que opera para realizar trabalho matemático. Ela te dá a resposta para algum problema. Se você parar para pensar, a célula é bem isso, assim, né? Então, não sei, essas coisas de termodinâmica fora do equilíbrio estão relacionadas com essas questões de termodinâmica. Tem esse review aqui, report, sei lá, Thermodynamic Computing, que resume vários resultados interessantes dessa área. Se alguém quiser, depois eu mando. Mas eu acho que, assim, esse é o tipo de coisa que é uma questão intermediária, mais simples do que a origem da vida, e que vale a pena a gente pensar, entendeu? A gente tem que pensar sempre em coisas que dê para a gente contribuir alguma coisa, né? Ele até cita aqui o paper do Jeremy England e tudo mais. Eu vou mandar para vocês darem uma olhada. Tem vários resultados aqui de termodinâmica, o significado deles e tudo mais. Eu estou ouvindo uns barulhos aqui. Alguém está falando alguma coisa? Ou não sei se... Alô? Alguém falou alguma coisa? Não. É que eu estou ouvindo um chiado aqui esquisito. Mas, assim, eu não sei. Eu tendo a fugir dessas questões muito grandes, assim. Eu acho que a gente tem que achar exemplos mais simples e tentar trabalhar dentro do contexto desses exemplos mais simples, assim. Então, por exemplo, sei lá, será que eu consigo pegar um sistema e colocar ele fora do equilíbrio e aí ele vai realizar alguma computação de forma eficiente? Isso é uma outra pergunta que é interessante, né? Que acho que pode ter respostas mais simples do que vida completa, assim. Mas, enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa, gente, sobre esse paper aqui? Alguma impressão geral? Eu fiquei um pouco intrigado com... logo na primeira página ele fala sobre simetria de reversão temporal. Uhum. Eu lembro de ter visto isso em Eletro, tem uma discussão que fala disso. E eu fiquei pensando se isso... existe caso em que isso não segue. Essa simetria de reversão temporal não é uma simetria do universo? Que volta o filme, ele fala, né? Aí, falando no artigo, volta o filme e a trajetória volta igual. Eu acho que é isso. Uhum. Eu fiquei tentando imaginar um caso específico e... Qualquer medida na mecânica quântica. Cara, pode reverter. Mas, por exemplo, tem processos em física de altas energias que não são reversíveis temporalmente, que eles violam simetria temporal, que é equivalente à relação de simetria carga e paridade. É o único exemplo que eu consigo pensar assim que não é porque medida é uma coisa termodinâmica, né? No final das contas, quando você faz uma medida, não existe medida em mecânica quântica que você não envolva você acoplar o sistema com um aparato que tem praticamente infinitos graus de liberdade, e aí você induz um colapso da função de onda, e aí isso desrespeita a reversão temporal, com certeza. Mas isso é uma coisa termodinâmica, e o postulado de Bohr é uma descrição meio que efetiva, aparentemente uma descrição efetiva disso. Eu não sei, porque se você olha a posição de uma bola, essa posição você já sabe de uma bola, de uma partícula, está no passado, se de fato você colapsou, né, a posição da partícula, né? Mas é porque você pode descrever isso como se você fizer... Pode purificar, né? Tá falando. Não, você pode purificar, e aí se você fizer média sobre ensembles dessa sua medida, você vai recobrir a mesma estatística que você obteria
de uma equação de Lindblad que vem de uma versão purificada desse cara. Então, toda medida, efetivamente, para efeitos práticos, estou falando para efeitos práticos, né, pode ser descrito nesse contexto de ensemble como sendo você acoplar isso a um sistema aberto, entendeu? Na prática. Na verdade, é você acoplar um sistema muito grande que causa descoerência do seu sistema. Eu concordo, mas se você está sempre trabalhando dentro do subsistema, para você não tem simetria, né, de paridade temporal, né? Aí não tem. Mas o lance é que em altas energias você tem um sistema fechado em que ele viola a simetria de reversão temporal. Esse que é o lance. Maneiro. Que é violação da simetria T ou violação da simetria CP, que é carga-paridade, que tem um teorema de relatividade com mecânica quântica que diz que CPT é uma simetria do universo. Mas isso responde a sua pergunta, eu acho, Rafael. Mas esse é o único exemplo que eu conheço, assim. E esse exemplo se manifesta assim: você tem uma certa amplitude de probabilidade de espalhamento de partículas darem numa terceira partícula, algo assim, tá? Eu estou falando por alto aqui, eu não lembro os detalhes. Você tem o espalhamento na direção para frente do tempo e você tem o espalhamento na direção inversa. E a probabilidade do espalhamento na direção inversa é diferente da probabilidade do espalhamento na direção para frente no tempo. Entendeu? Então, a probabilidade da partícula, se você tem tipo, um ensemble de várias partículas idênticas, a probabilidade desse ensemble decair para esses carinhas que formam ele é diferente da probabilidade de você ter um ensemble de vários carinhas e aí você colidir eles e formar aquelas partículas. É algo assim. Isso tem a ver com simetria CP. Quem trabalha com isso é a Carla. Ela sabe dessas coisas. Legal. E é uma violação pequenininha. Assim, a probabilidade é quase igual, mas é um pouquinho diferente. É o suficiente para você ter barra de erro no experimento e discernir, dizer que realmente tem uma diferença. Então, tem esse exemplo, assim. E em termodinâmica, que é, claro, aqui nesse artigo, né, na própria essa equação 3 aqui, ele relaciona, né? A gente estava comentando agora, a probabilidade de você ir de uma configuração X para uma configuração X' e a probabilidade de você ir do inverso, né? Da trajetória inversa, X' para X. Né? Quanto mais aberto é o seu sistema, né? Quanto mais entropia você gerar no seu sistema, maior essa assimetria aqui entre o processo de ida e o processo de volta. Então, essa espécie de segunda lei aqui, generalizada, ela captura essa ideia de que quanto maior a irreversibilidade termodinâmica, mais aberto o seu sistema está, no sentido de que mais entropia ele vai ter. Nesse aspecto. Não sei se eu estou sendo claro. Não, é que é bastante novidade também esse artigo todo, então... Não, esse artigo é difícil, É novidade para mim, eu digo, né? É para mim também. Também estou... Mas sei lá, só um comentário à parte que não tem nada a ver com o nosso curso de biologia, assim. Esse negócio de violação de simetria CP e temporal sempre me deu dor de cabeça. Assim, nunca entendi direito. Eu não sei por que isso. Não sei de onde vem isso. É engraçado, fala que vai fazer o tempo reverter, começa aí a complicação para mim já. Não, você não faz o tempo reverter, você tem um processo e você tem um processo inverso e a probabilidade deles acontecerem é diferente. Ah, sim. Uhum. Ah, tá certo. É como se eu pegasse assim, eu tenho duas partículas com momento nessa direção e aí eu faço elas baterem e elas vão colidir e dar em duas partículas com momento nessa direção. O inverso seria eu pegar duas partículas aqui em cima, reverter o momento
quando eu reverto o tempo, significa a reversão do momento. E aí faz o processo inverso e eles vão chegar na mesma configuração com o tempo revertido, entendeu? Então seria, tipo, preparar vários ensembles com sistemas com esses momentos específicos e ver o final, né? E aí preparar vários ensembles finais e a probabilidade de eu obter o estado inicial nesses ensembles de estados finais é diferente do que eu teria se eu fizesse o reverso, entendeu? Mas a hamiltoniana não é a mesma, os dois processos? Cara, é porque eles não falam em hamiltoniana, eles têm uma lagrangiana e aí eles calculam as seções de choque. É complicado. É que eu estou pensando em termos de como calcular isso, sei lá, com hamiltoniana, tipo, para mim, se você reverter, vai dar no mesmo, né? Porque você vai estar usando a mesma hamiltoniana e você vai fazer um sanduíche com hamiltoniana. Pois é. Então, o estado final, inicial e final estão pela esquerda ou direita ou pela direita ou esquerda, mas se fizer a teoria de perturbação. Então, como que pode dar diferente, né? Pois é, mas então, tem essa simetria CP, que é violada, tem algum termo nas interações que viola essa simetria CP, e aí, por relatividade, isso implica que isso é equivalente à violação da simetria P. É isso. O negócio é uma caixa meio preta, assim. Teoria de perturbação, não consigo ver por que isso poderia acontecer. Eu também não. Por isso que isso me dá dor de cabeça. Eu também não sei por quê. Mas, enfim, é complexo. Tem um artiguinho do Item muito bom, que fala sobre isso. Eu não vou achar ele agora, mas depois eu procuro. Vou mandar para vocês. Falando sobre essas coisas. Mas é outro assunto, não tem muito a ver. Quer dizer, é tudo física fundamental, mas assim, não está diretamente relacionado com isso. Bom, gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida, sei lá, comentário sobre o artigo? No meio aqui agora, eu acho que eu achei um artigo, um review desse ano, sobre esse tema voltado para a termodinâmica. Eu vou botar aqui no chat. Legal. Eu estava procurando exemplo de entropia escondida e acabei achando esse aí. Maneiro. Organization, E self-assembly. acho que tem a ver. Eu abri aqui e vi algumas figuras. Parece que está relacionado mesmo. O título também já diz um pouco. Não, esse assunto está quente. E esse cara, Jeremy England, ele foi chamado a atenção para mim por um professor lá do Paraná, que assistiu uma palestra que eu dei na UF online esse ano. E aí, no final da palestra, ele veio falar comigo. Daniel Valente é o nome desse professor. E ele trabalha nessa área. Ele trabalha no estudo de sistemas que são capazes de auto-organização, auto-replicação, sistemas quânticos, inclusive, enfim. E aí ele me chamou a atenção para esse cara, um cara novinho, ele é um pouco mais velho que eu, assim, ele deve ter uns 40 e poucos anos. Ele era professor no MIT até pouco tempo e agora ele trabalha numa empresa na área de machine learning. Só que ele tem vários artigos, ele continua produzindo publicações científicas. Ele tem vários artigos nessa área interessantes, assim. Design of Conditions for Self-Replication, tá vendo? Physical Review Então, um cara que vale a pena dar uma olhada, assim, no que ele está fazendo, porque tem vários artigos interessantes. Inclusive, ele tem uns artigos com aquela menina, Nicole Younger-Halpern, que foi aluna do Preston. Que acho que a Tati até vai apresentar um pouco dela. Oi? Ela mesmo. Aí tem uns artigos meio diferentes, assim, olha, Machine Learning outperforms thermodynamics in measuring how well a many body system learns a drive. Tem uns troços, assim, bem multidisciplinares, que eu acho que pode ser interessante. Eu vou dar uma olhada, Pedro, nesse review que você mandou. Obrigado. Tem esse aqui, ó, Statistical Physics of Adaptation.
Enfim, eu acho que assim, para a gente entender esse fenômenos vivos, a gente vai ter que entender termodinâmica fora de equilíbrio, sem dúvida. Acho que isso é um pré-requisito. Assim. E eu acho que tem muita física nova nesse meio para a gente conseguir estudar ainda. Tem muita coisa que a gente não sabe dessa área, né? Que é a fronteira da complexidade, seja lá o que for complexidade. Então, gente, acho que é isso. Não tem mais nada para falar. Se vocês quiserem discutir mais ou falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou parar de gravar aqui para a gente.